Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Celebramos a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, dentro da oitava do Natal. Do Evangelho segundo São Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma família fiel cumpre os preceitos e tradições da sua religião, do seu povo. É o que José e Maria fazem com o menino Jesus. O apresentam ao templo, consagrando-o a Deus, como todas as famílias de Israel deviam fazer. Consagrar o filho primogênito, ser o primeiro filho do sexo masculino. Com o primogênito, se procura oferecer as primícias a Deus. Na compreensão deles, era como oferecer a Deus os primeiros frutos, ou os primeiros animais do rebanho, as primeiras crias. Aqui, a consagração a Deus, que é sinal da consagração de Israel, que é o primogênito de todas as nações. Então, o filho primogênito de cada família é consagrado. Ser consagrado significa não pertence mais aos pais. Consagrar quer dizer dar, oferecer. Como diz o Papa Bento XVI, significa passar a propriedade para outro. Então, o primogênito pertence a Deus. Esta era a ideia por trás da lei e das tradições. Porém, a família não deixava o filho no templo. Ele era resgatado através de um sacrifício oferecido. No caso de uma família pobre, como descrito no Evangelho, um casal de rolas e de pombinhos.
Então, numa família pobre, para oferecer o sacrifício em resgate. Mas o fato mais importante é que ao apresentar Jesus no templo, para além de apresentá-lo, Jesus é apresentado às nações, através deste homem, Simeão, que era um homem justo e piedoso, um homem temente a Deus e um homem piedoso, um homem que rezava, um orante. Tinha sido revelado a ele que ele não morreria sem ver o Messias. E o mesmo Espírito Santo do qual ele estava cheio, que havia revelado isso, também o moveu naquele momento para ir até lá. E ele compreendeu que a profecia se tratava daquele menino. Então ele, Simeão, faz 2 anúncios muito importantes, que são verdadeiras profecias. Numa delas, ele fala do cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Inclusive a promessa feita a ele, de que ele não morreria sem ver o Messias. E na segunda, ele faz uma profecia nova, ele anuncia um acontecimento futuro. Qual é a profecia cumprida? Meus olhos viram a salvação, que é luz para as nações. Este menino, luz para as nações e glória de Israel, teu servo. Este é a luz das nações. E depois ele faz uma profecia nova. Eis que esse menino será sinal de contradição, para revelar o que está escondido em muitos corações. E uma espada de dor traspassará teu coração. Diz isso a mãe de Jesus, a Maria. Com isso, Simeão mostra o quanto o mistério de Deus está ali envolvendo aquela criança e aquela família. O mistério de Deus. Ao mesmo tempo, a realização das promessas de Deus e também aquele que vai ser sinal de contradição. Ele vai iluminar? Sim. E iluminando, mostrará o que está escondido em muitos corações. E a mãe, por causa disso, experimentará no próprio coração o que significa esta oferta de Deus para a humanidade. Depois a profetisa Ana, que chega naquele momento, ela também uma consagrada, que já tinha sido consagrada pelo matrimônio, que vivera 7 anos. Depois, como viúva, consagrou toda a sua viuvez e agora a sua velhice ao Senhor, dia e noite no templo. E esta mulher então chega ali e começa a dar glórias a Deus pelo que se estava realizando ali. Aquela família sagrada, Jesus, Maria e José, naquele templo, foram uma verdadeira revelação do mistério de Deus. Tudo girando em torno daquele menino, daquela criança, que era o motivo da união daqueles pais, Maria e José, embora não fosse resultado da união deles, mas era o motivo da união deles. O menino, sinal do cumprimento das promessas de Deus, e recebido pelo pai e pela mãe, por causa da fidelidade desses dois. Que mistério maravilhoso se realiza nesta cena. E esse mesmo mistério, de alguma maneira, se realiza também na vida das nossas famílias. O mistério de Deus na vida dos filhos que Deus concede a uma família. Os pais que, de uma certa maneira, devem ser consagrados pela família para os filhos. Os filhos que são um presente de Deus, ao mesmo tempo, o cumprimento de um anseio humano, de um desejo humano, mas, por outro lado, também uma missão de Deus que escapa completamente ao controle, ao planejamento destes pais. É também um mistério aquilo que as famílias hoje são chamadas a viver. Por isso nós celebramos a Sagrada Família, desejando que ela inspire nas nossas famílias a mesma fidelidade, o mesmo amor, a mesma fé e a mesma coragem de realizar a vontade de Deus. Rezemos.
Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.